Agora a gente fazer uma pergunta. Se tivesse uma baita nova proposta para trabalhar no Flamengo... Não vou. Não vai? Não vou. Não tem como? Pode marcar aí, tá gravado. Você é o único que tem isso, não vou. Não vai? Não vou. Não consegue, Alex? Não vou, não consigo. Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um Na Resenha com o Dieguinho. E hoje a gente tem o orgulho de trazer meu grande amigo aqui, Alex Evangelista, um dos amigos aí que eu... Acho que amigo é uma palavra forte ainda, né? Amigo. Que o futebol me deu. Laços que o Vasco dá. Também, que o Vasco também dá, o esporte é uma das maiores alegrias, né, no que eu tenho me propondo a fazer hoje. Porque muito mais do que, de repente... ganhar algum recurso com isso, as experiências que a gente tem, como ele também na área dele. Pô, tô aqui me recebendo na casa dele, até te agradeço, a gente não recebe qualquer pessoa em casa. Tá aqui, ó. Tá o Neymar aqui atrás, aqui um quadro ali do Curry. Isso aqui não tem preço, né, Alex? Não tem preço. E, então, sinceramente, não tem preço. Não tem preço, as experiências que você vive. Por exemplo, hoje eu tava conversando com o Pedrinho. Porra, onde que eu ia imaginar eu, moleque, até outro dia, pô, trocando ideia com o ídolo, então você fica até constrangido às vezes, cheio de dedo pra falar, mas enfim. Alex, então começa se apresentando pro pessoal. Bom, eu vou passar rapidinho aqui, acho que todo mundo já tá cansado de saber, mas a gente sempre gosta de frisar. Iniciei minha carreira como estagiário no Vasco, no período de 2000 até 2003, 2004 eu entrei como fisioterapeuta. Fiquei até 2005 fui pro Catar, voltei do Catar, fiquei em 2006 com o Renato Gaúcho, a solicitação do Renato Gaúcho. Fomos até aquela final fatídica da Copa do Brasil. Depois eu fui pro Japão, fiquei de 2007 a 2012. Voltei pro Botafogo, fiquei no Botafogo 2012, 2013. Fui pro Santos 2014. Em 2015, na sala do presidente, Dr. Odílio, presidente do Santos, fui surpreendido com uma ligação do presidente Eurico Miranda. Ele pediu que eu não assinasse com o Santos porque ele queria conversar comigo. E aí voltei para o Rio de Janeiro correndo, sentei na sala da presidência, então, que ele estava recentemente assumindo naquela época. E aí eu fui convidado para encabeçar um projeto chamado Capris. Fiquei bastante feliz com isso, era a primeira vez que o futebol recebia um termo novo no organograma, que seria gerente científico. Fiquei lisonjeado, aceitei na hora. Agradeci o Zinho, né, que na época era gerente do Santos, e vim encabeçar esse projeto. Fiquei de 2015 até 2017, início de 2018. E aí fui embora para o Estoril, depois do Urawa Red, seleção de Camarões. E tô aí num projeto novo, que é fazer faculdade de medicina e também fazendo consultoria para alguns clubes do mundo. Não, como eu e o Alex a gente vem conversando já há um tempinho, e eu vou te dar essa oportunidade de você falar sobre isso. Não tava nem no meu roteiro, mas eu achei interessante. Eu até falei pra ele aqui, com a câmera desligada, eu falei, Alex, tu atingiu um nível, usar um termo que eu nem gosto muito, mas enfim, hoje a gente fica até pisando em ovo pra não usar o termo patamar, né, que você tá dando... Tá dando merda, outro patamar. Tá dando uma merda, mas enfim. O Alex tá em outro grau, vamos botar assim, né, no meio, no segmento, é um profissional totalmente renomado no que ele faz. E até falei pra ele que muito em função do sucesso próprio dele, que a gente começou a falar de fisiologia no esporte, porque a gente falava de atleta e a gente falava de dirigente, cartola e etc. A gente não estava muito preocupado que era o médico do clube, que era o fisiologista, o fisioterapeuta, a gente muitas vezes nem sabia. Mas o Alex, com esse crescimento e outros profissionais também, acabou dando esse boom. E uma vez a gente, num grupo de WhatsApp que a gente participa, eu vi que você colocou lá assim, pô, o nego joga tanto na minha cara que eu não sou médico, e agora mesmo empresário, eu vou fazer medicina. Então eu queria te dar a oportunidade para falar sobre isso também. Porque na verdade, quando a gente estudou em conjunto com toda a equipe o novo organograma, a gente tinha ali todo o cuidado do mundo pelo contrário, até me acusaram de centralizador, nem deveria falar disso, mas eu não sou muito preocupado em polido, em ficar falando as coisas que eu realmente penso, mas quando disseram que eu era centralizador, era o contrário, eu trouxe a transdisciplinaridade, que é diferente de multidisciplinar. O que é multidisciplinar? Tem um médico, tem um nutricionista, tem um preparador físico, tem um psicólogo, tem um dentista, tem todo mundo. Mas é multidisciplinar, cada um no seu cantinho. E eu trouxe a transdisciplinaridade, que são reuniões diárias, pelo menos 20 minutos ao dia, onde a gente discute a interação entre as ações. Se você é médico, você prescreve um medicamento, esse medicamento pode interromper o trabalho de crescimento muscular. Por exemplo, o Celebra tem um princípio ativo que impede, que aumenta a miostatina impede o crescimento muscular.
Então, eu preciso estar entrando na área do outro para entender e para a gente interagir em benefício do atleta. Sim. Individualizar o tratamento, o atendimento, o treinamento do atleta. Isso é muito difícil fazer. E nós estávamos tentando isso com a transdisciplinaridade. Muito pelo contrário, eu estava colocando holofote em todas as ações e não em uma só. Eu não era o chefe. Eu era um cara responsável pela gestão de saúde e integrando as ações. E aí me disseram que eu não podia, né? Eu não entendo isso porque fisiologia não tá determinado para uma área só. Não é o médico, não é o fisioterapeuta, não é todo mundo que está na área de saúde. Então essa especialidade, na hora que você vai fazer a pós-graduação, você vai fazer o doutorado, qualquer um da área de saúde tem condições de fazer. Mas em troca dessas acusações, eu resolvi fazer faculdade de medicina. Eu passei no vestibular e começo dia 3 de fevereiro no segundo período. Parabéns, mais uma conquista aí. É sempre bom estudar e ter mais variedade, né? Até que vai enriquecer também os teus conhecimentos. Vai me ajudar com certeza. Com certeza. Bom, então passando, você falou da ligação que o Eurico fez, você estava no Santos. E duas situações que eu queria te perguntar. Porque o Capris ele foi muito renomado, foi muito falado. Inclusive o Vasco tinha um problema na época ali, um pouco até a mídia não falava muito, o Vasco era fechado igual um baú, e de repente começou a se falar muito de Vasco via o Capris, né? Começaram a ter muitas matérias do Vasco ali, até na própria Globo, que geralmente não dá muita atenção pro Vasco, muito em função do Capris. Então eu gostaria de te perguntar por que uma coisa que foi muito batido palma, ali quando começou, acho que foi 2015, né? Sim. E hoje simplesmente não existe. Eu falei, poxa, é uma coisa que o pessoal até brincava, tinha esteira da NASA e tudo, e agora tá jogado as baratas aqui. Então eu gostaria que você falasse disso. E outra, você já naquele período estava num clube, não era um clube rico, milionário, mas era um clube mais estruturado que o Vasco, que era o Santos. E por que você trocou? Foi basicamente pelo projeto ou pelo coração vascaíno também? Isso aí todo mundo sabe. E lá no Santos mesmo, Serginho Chulapa, o Clodoaldo, o Edu, os caras todos que são da antiga, me sacaneavam, né? Porque eu sou vascaíno. Porque sabiam disso. Eu nunca escondi de ninguém. Eu sou um bom profissional, me considero um profissional dedicado. E isso não muda absolutamente nada. Meu coração é vascaíno. Eu nunca neguei isso pra ninguém. Nunca tive nenhum cuidado de falar. Porque pode te prejudicar. Se não quiser contratar, morde as costas. Morde as costas, eu não posso fazer nada. A questão é que realmente eu fui muito mais movido por essa paixão. Imagina você, vascaíno, ter condições de trocar o trinco de um portão para outro lugar. Porra, vai ficar na história. Então, eu como vascaíno, então, o dia que eu estiver na arquibancada lá, aposentado, assistindo, assim, eu coloquei alguma coisa aqui dentro. É legal, né? Bacana. Então isso para mim foi muito importante. Agora, com relação ao Capris, a primeira pergunta que você fez, eu tentei trazer para o Vasco algum emblema, algum selo que atraísse a atenção da marca Vasco da Gama. Então, por exemplo, alguns patrocinadores passaram a fazer questão de, por exemplo, eu tive vários equipamentos emprestados, chama-se comodato. Em troca de quê? Da visualização da marca. Por quê? Eu conheci o Tino Marcos, eu conheci o Cleiton Conservani, eu conheci o Luiz Roberto, eu conheci o Galvão Bueno, tudo a partir do Capris. Então, quando eu trouxe essas pessoas para dentro do Vasco, eu comecei a atrair também elogios. É só pegar as matérias antigas, Sport TV, Seleção Sport TV, troca de passe. Todo mundo elogiava o Vasco. Não é muito melhor do que eu ficar reclamando que eles metem a porrada no Vasco? Eu acho melhor. Eu tentei fazer a minha parte do que ficar reclamando. Eu trouxe um selo pro Vasco. Eu tentei também internacionalizar a marca. Tá aqui, pô. Eu dei uma camisa do Vasco pro Neymar. Não importa se ele vai jogar no Vasco ou não, não importa. Eu entreguei a marca Vasco na mão dele e tiramos uma foto que rodou o mundo inteiro. Eu levei uma camisa do Vasco pro Stephen Curry, eu levei uma camisa pro Leandrinho Barbosa, eu levei camisa pro Robinho, eu levei camisa pro Tite, eu levei camisa para todo mundo, para tentar internacionalizar a marca e levar algo carismático pros caras. Essa foi uma intenção. Às vezes, quando você não é do braço político que agrada, tudo que você faz vira negativo, né? E eu acho que a gente tem que mudar isso, a gente tem que reconhecer aquilo que é bem feito. Então, mesmo como as pessoas falam que eu tenho alguns problemas pessoais com o atual presidente, eu nego, porque não é isso. Os problemas pessoais estão sendo realizados judicialmente de forma honesta, de forma justa, de forma civilizada. É lá que o juiz vai decidir quem está certo e quem está errado. E eu digo para o torcedor, os equipamentos que estavam no Vasco e passaram a não estar, eram comodato. E eu prefiro comodato. Se você me perguntar, Alex, mas por quê? Por que o Vasco não compra? Claro que eu não vou comprar. O equipamento que está hoje no Vasco, daqui a 2 anos, já ficou obsoleto. E aí custa 600 mil reais, eu vou comprar outro.
Comodato não, troca-se, quebra. A empresa conserta em troca da marca, em troca da visualização da marca. Nós colocamos a criosauna, por exemplo, aquele que você fica gelado a menos 170 graus, colocamos no Esporte Espetacular, colocamos no Globo Esporte. Quanto custa isso? Então, a gente trocava parcerias. Então, a empresa, quando eu saí, preferiu tirar os equipamentos. Foi mais ou menos isso. Além do mais, as coisas estão sendo resolvidas judicialmente, já estou explicando isso. Eu tenho absoluta certeza que eu não levei nada de equipamento. A minha família nunca iria me perdoar isso, não é a minha formação pessoal, não preciso disso. Estou aqui com o meu imposto de renda para você olhar, eu não preciso mostrar, mas está aqui meu imposto de renda. Eu te mostro quais eram os meus salários anteriores e quanto eu passei a receber no Vasco. Fiquei sem receber 5, 6 meses no Vasco, também está para poder ser resolvido. Mas é uma questão pura e simplesmente que as pessoas precisam entender que gestão precisa ser separada da paixão. Para gerir o Vasco, precisa de profissional capacitado para entender disso e trazer retorno para o Vasco. E aí a gente trouxe também alguns projetos audaciosos que, querendo ou não, com erros e acertos, chamou a atenção da CBF. Eu fui para a Olimpíada por causa disso. Fui para a seleção principal por causa disso, por causa dos projetos audaciosos. Depois eu te explico melhor sobre a questão do lesão zero. Tu acabou já me dando um gancho já, porque eu já iria te fazer essa pergunta. Porque, se eu não me engano, foi em 19, até rodou, e isso saiu na mídia, de que você teria processado o Campelo. E a acusação na época, que eu me lembro, e você está aqui do meu lado, pode dar a sua versão da história, é de que o Campelo tinha... Na verdade, foram duas acusações. Uma, de que você era parceiro comercial, ou seja, era sócio do falecido ex-presidente Eurico Miranda, e de que você tirou... roubou, né, vamos colocar o termo aí, equipamentos do Vasco. Mas enfim, como você mesmo disse, já está correndo na justiça, e gostaria que você desse então a sua opinião, porque houve a acusação de que você na época era um parceiro comercial do Eurico Miranda e também te teria roubado esses equipamentos do Vasco. Como eu disse para você, não tem parceria nenhuma, é só olhar na Juscerja, se tem algum histórico disso, né? O Alex foi lá correndo e tirou. Só olhar, deve ter aí algum escritório de contabilidade, algum despachante para olhar para quem quiser. Nunca fui parceiro comercial dele. Eu estava no Santos, tive no Vasco algumas ocasiões, todas elas eu saí sem brigar. Ele nunca deixou de me pagar nada que me devia, nunca. O Eurico? Eurico. Apertou minha mão, pagou. Abri mão de algumas coisas também em troca de sair, sem ter que ter uma queda judicial, as oportunidades que apareceram na minha vida. E eu não sou parceiro dele, nunca fui parceiro dele. E discordei de várias coisas na gestão, de forma democrática, de forma civilizada. Quando eu subi lá para dizer para ele que, pelos meus relatórios, nós não tínhamos nenhum motivo para contratar, por exemplo, o Celso Roth. Na época ele me deu essa autoridade para discutir de igual para igual. Eu não fui ouvido, mas eu discordava. E eu acho que na frente tive razão, como tive também com outro treinador que ganhou o Campeonato Carioca depois de 13 anos. Nós ganhamos o Campeonato Carioca. Eu disse que nós Rapaz de Ituano, né? O Doriva. Que nós iríamos ter 5 lesões. Teve uma reunião, apresentei o número de lesões e quem se machucaria, em que ordem se machucaria. Isso já adivinhação é pecado. O Euriquinha é testemunha, o Barroca, que é treinador do... Não sei onde ele está agora. Ele era do Botafogo. Foi do Botafogo. São testemunhas disso. Alex, mas você tem que contextualizar melhor. Melhorei isso, inclusive. Hoje eu tenho um software que eu desenvolvi no Excel e estou, inclusive, negociando com a IBM. Isso agora, vou ter uma reunião agora com a IBM. Legal. É um software que a gente vai trabalhar num sistema de inteligência artificial da Watson, da IBM. E aí vai ficar mais matemático. Mas tudo isso eu estou dizendo para você por quê? Porque eu também discordei. Não é porque eu estava lá e por questões de ser braço político de um lado ou de outro, as pessoas passam a te odiar se você não tiver no braço político dela. E é uma coisa que eu concito, falo para o torcedor para parar com isso. Não vale a pena. Se todos nós queremos ir para a arquibancada, nos abraçarmos com gol, não faz sentido ficar se degladiando por causa de político. Né? Não, tu me deu um bom gancho, até porque hoje, como eu trabalho com um torcedor vascaíno, vocês me aturam aí no mínimo 2 vezes por dia, então eu tô sofrendo, Diego, isso na pele. Eu vou te dar alguns feedback que eu passei recente. Inclusive tem um colega que tá até tendo alguns problemas até de... Sério, procurando psicólogo para entender, tá sentindo... Porque é complicado, a internet hoje virou terra de ninguém. É isso aí. Antigamente... Tinha lá o ator da Globo, lá o jogador de futebol, você não tinha acesso zero.
Hoje em dia você manda um direct no Instagram pra quem você quiser, pro presidente da República, pro Neymar, pro Messi. Basta o cara ler ou não, um comentário numa foto lá, ele pode ler, pode não ler, mas você tem esse acesso. E muitas das vezes, por exemplo, levando pro lado do clube, o cara às vezes tem vontade de xingar o Campelo, que hoje é o presidente, mas ele não tem acesso ao cara, mas tem a gente. Aí xinga através de você. Aí o cara, às vezes, ele descarrega o raiva que ele tem no presidente em mim, no colega, no outro que trabalha. E hoje é assim, eu entrevistei o Campelo e virei Campelete. Aí 2 semanas depois eu entrevistei o Júlio Brandt, aí virei amarelo. O Leve esse ano vai estar no canal em fevereiro agora, eu vou virar Levete, sei lá que coisa que eu vou. E o Fred, daqui a pouco, Fredete. Então é muito difícil, as pessoas acham que todo mundo, ou que dá uma opinião sobre política, ou porque está sentado com alguém que faz parte da política, você está fechado com alguém, ou você tem interesses escusos. Cara, a minha função é ser imparcial. Eu tô aqui hoje como um jornalista, como um youtuber, como vocês quiserem colocar. E a minha função é dar ouvido e ouvir todas as pessoas. Uma pessoa que tem sérias críticas, mas eu, Diego, acho que é uma pessoa, se gostando ou não gostando, ele faz parte do seio político do Vasco, é meu Euriquinho. E eu tenho certeza que o dia que se eu conseguir sentar ele numa cadeira comigo, numa mesa ou em algum lugar para gravar uma entrevista, eu vou tomar porrada para dar com um pouco, eu vou virar euriquista. Não é só você dar a oportunidade ao outro lado de falar. Agora, não é porque o Alex está dando a opinião dele aqui, ou o Euriquinho, ou o Campelo, seja quem for, que eu comungo da mesma opinião. A gente está fazendo um bate-papo. É claro. Então isso que você falou é muito complicado. E eu acho que o Eurico Miranda conseguiu deixar esse legado pra gente. O Vasco é todo rachado, o próprio torcedor reclama tanto dos políticos e ele faz exatamente a mesma coisa. Exatamente. E é complicado, eu acho que o maior câncer que o Vasco tem é a sua política. E se o próprio torcedor, de alguma maneira, não começar a partir dele, começar a quebrar isso entre a gente se abraçar, deixar quem tiver que brigar pra lá, a gente só vai alimentar a roda e o Vicente vai rodar e não sai do lugar. E o próprio Alex, que é um baita num profissional, eu posso falar com certeza porque eu conheço. É Vasco é doente, o Alex participa de grupos de WhatsApp do Vasco, dá as opiniões dele. Minha mulher não gosta. Dá as opiniões dele, inclusive muitas pessoas escondem o time de coração, ele faz questão de não. Inclusive, gostaria de perguntar, teve algum problema já na sua profissão por isso? Se deixaram de te fazer um contato? Ou você já recusou? Não, falaram pra mim depois que eu fiquei sabendo que um clube tinha muito interesse em minha contratação, mas o presidente entrou na reunião e falou, não, ele é vascaíno e muito ligado ao Vasco. Agora a gente fazer uma pergunta. Se tivesse uma baita nova proposta pra trabalhar no Flamengo... Não vou. Não vai? Não vou. Não tem como? Pode marcar aí, tá gravado. Você é o único que tem isso, não vou. Não vai? Não vou. Não consegue, né? Não vou, não consigo. Eu fui no jogo agora que eu tava tratando um atleta deles, que é o Gabriel, o Gabigol. Eu fiquei com eles o ano passado, então tu me deu um bom gosto, vamos lá. Trabalhar pro Flamengo, não. Mas fazer um trabalho individual pra um atleta não tem nada a ver. Exato. Então ocorreu no final do ano. Eu fui agora pra final da Libertadores. E fiquei na torcida do River. Lá secando. Tratando do jogador, mas torcendo. Eu fiquei neutro. Ah, não ficou secando, caramba. Vou ir lá fazer o quê? Fazer o quê? É uma coisa que nasceu em mim, cara. Meu pai era flamenguista, me botava o uniforme do Flamengo, entendeu? Me fazia ser Flamengo. Até o dia que eu fui num jogo, Flamengo e Vasco, tava dentro da Fla Shop, da Fla Coelho, né? Tinha o da Coelho da Rocha, meu pai ia muito pra lá. Me levou e o Roberto Dinamite fez um gol de falta que bateu na trave, passou debaixo da perna do Raul, bateu de novo na outra trave, voltou debaixo da perna do Raul e entrou. Eu comemorei o gol. Aí meu pai falou, desisto, a partir de agora desisto. Aí pronto, acabou. Cara, é uma coisa que nasce, cara, não é uma coisa que você escolhe, entendeu? Não, mas por exemplo, tem muitas pessoas que conseguem desmembrar. Você tem vários casos de vascaínos que já trabalharam no Flamengo e vice-versa. O próprio Vanderlei Luxemburgo é flamenguista. Mas não é de arquibancada, não é de torcida organizada, o cara é flamenguista porque jogou lá, talvez tenha até outro clube de coração antes. Eu não, cara, é diferente, entendeu? Eu não tenho como, porque as pessoas iam saber a verdade depois, entendeu? Eu não tenho como, eu sou vascaíno e nasci assim, gosto pra caramba, minha mulher briga pra caramba comigo por causa disso, mas vou fazer o quê? Eu gosto, sou apaixonado mesmo e queria ver o Vasco melhorar. Eu tô falando pra você, eu tenho esses problemas políticos, esses problemas aí judiciais, vamos dizer que o Campelo hoje... pessoa física com pessoa física. Física, CPF. Agora, se o cara trouxer um navio de dinheiro, por exemplo, vou revolucionar o Vasco da Gama, tô aqui com 300 bilhões, eu vou votar nele.
Caguei, vou votar nele. Vou fazer o quê? Vou carregar de correio da minha vida? Não vou. O meu voto vai fazer ele ganhar ou não? Não interessa, mas vou votar nele. Porque eu sou vascaíno de verdade mesmo. Isso aí não tem que provar nada pra ninguém, não. Não, a gente tem que pensar no clube. Tem muita gente que olha pro próprio umbigo ou pelo interesse, porque gosta do fulano, gosta do ciclano. A gente tem que parar com isso. Ah, eu não vou... Eu acho que o voto ele deve ser via projeto. E via confiança em quem tá falando. Porque eu posso ter um puta de um projeto. Mas eu não preciso brigar com o outro. Cara. Claro, exato. A política. Eu até já falei, Diego, tenho vontade de participar de política. Eu falei, Deus me livre. Porque automaticamente. Isso do modo geral, mas no Vasco é um pouco pior. Mas se partiu de um grupo político ou fez uma bandeira, mas automaticamente você já fica brigado com todo o resto. Não existe isso, cara. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Bom, pra finalizar o assunto Capres. O slogan de vocês era lesão zero. A gente sabe que isso é uma coisa quase uma utopia. Lesão zero. Mas até porque tem lesão que não é de trauma. O cara pode ter um problema lá. Não foi tipo uma porrada, o cara pisou de mau jeito no gramado e virou. Enfim, isso não tem como prever. Sim. Você tem como prever musculatura, alimentação, repouso, isso aí você controla. Mesmo assim é difícil. Mesmo assim é difícil. Agora, um trauma, um carrinho, não sei o que, foge do controle. Bom, e partindo da premissa Vasco, Capres lesão zero, teve duas coisas que chamaram a atenção. Uma, que teve um ano que o Vasco teve muitas contusões, porém teve um outro lado também que teve baixas lesões. E vou te dar um exemplo de agora. No ano de 2019, o Vasco foi o segundo clube no Brasil que menos teve lesões. E muitas das pessoas usaram o que eu vi. Pô, é engraçado, né? A gente não tem Capres, não tem nada aqui, nada pomposo. E o Vasco foi o segundo. E, pô, e a época do Capres, do lesão zero, teve ano lá que o Vasco teve 40 e tantas lesões. Então gostaria de te ouvir a sua opinião. Se isso tem a ver alguma coisa com desempenho esportivo também. Tem. Queria dar a sua opinião. Então, o grande tchan do ser humano é você evoluir. Você aprende. O Vasco foi um PhD pra mim. Eu fiz meu doutorado, mas não chega nem perto da minha experiência no Vasco. Então, o primeiro ano, nós fomos o primeiro colocado no Brasil de menor número de lesões. Inclusive, ficamos 34 jogos sem lesão. 2015. Menor número de lesões, estampou em todos os jornais. Ficamos 34 jogos sem lesão. Fomos campeões carioca, porém... Rebaixados. Opa, só acendeu uma luz amarela. 2016, continuamos com o número de lesões baixa. Fomos bicampeões carioca e quase não subimos para a primeira. De novo, segundo ou terceiro menor número de lesões do Brasil, em todas as séries. Opa, luz vermelha. Senta todo mundo e analisa. Será que não ter lesões é tão bom assim? Aí fizemos uma meta-análise, isso aí profissionalmente, com gestão, com entendimento. Pegamos todos os clubes do Brasil e enumeramos. Quais são os clubes com maior número de lesões? O Grêmio, que está encabeçando aí já há 8 anos o maior número de lesões. Aonde o Grêmio estava no passado? Libertadores, Copa do Brasil, disputando o Brasileiro em cima. Anos anteriores, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, disputando em cima. Opa, vamos fazer tudo agora? Pegamos os últimos 10 anos e estudamos. Os números de lesões altas credenciaram muitos times a estarem brigando em cima. Aí o que nós fizemos? Poupar menos jogadores, correr mais riscos de lesões e tentar estampar uma Libertadores. O que aconteceu em 2017? O Vasco foi para a Libertadores. Com 46 lesões. Lembrando uma coisa das 46 lesões, 12 foi inflamação de garganta. Mas o Globo.com... Isso entra como lesão? Não que nós queríamos. Mas não houve... Mas isso pode considerar como lesão? Ele saiu do jogo, eles computaram. Mas a gente estava tentando configurar. 12 eram problemas clínicos e não desportivos. É porque o cara pode ter uma diarreia que não tem nada. Exato, como teve. Não sei se vocês lembram que contaminou comida lá no Vasco e teve alguns jogadores com diarreia que não foram pro jogo. Ah, eu lembro, foi mó galerão. Exatamente. Aí contaram. Só que foram de 46 menos 12, nós éramos primeiro colocado no Brasil. Porém, mesmo com esse número alto, nós ficamos em quarto, ou não lembro bem, não lembro bem agora. O Vasco foi o 7º colocado, lá embaixo, já tinha aumentado lá embaixo, exatamente. O número de Mas vagas. nós fomos para Libertadores. Que inclusive a gente estava indo via direta, o Flamengo fez o gol no segundo final, um gol do Rafael Vaz. Aí o Flamengo foi direto para fase de grupo e a gente foi para pré. Exatamente. Então o que eu tô querendo dizer é que nós correlacionamos correr menos riscos. O Flamengo, o rival... Correr mais riscos. Correr mais riscos, né? Correr mais risco de lesão. Porém, ter um time mais coeso dentro do campo.
E aí sim, melhorar o treinamento, aprimorar o treinamento, melhorar a performance do cara. E o nosso time, como estava jogando mais vezes, estava no final do ano se cansando mais. Então o torcedor não sabe analisar esse ponto de vista, que nós estávamos mais tempo dentro de campo e no final do ano você se desgasta mais com um time que corre mais atrás da bola. Diferente do Flamengo, que é um time que toca mais a bola, chegou no final do ano, teve lesões graves, mas o departamento médico sobrepujou aquilo, botou no campo rápido e conquistaram títulos. Que é importante pra gente chegar agora à conclusão, que a gente tem que analisar. Não é sair fazendo. O lesão zero vai continuar tendo se um dia eu entrar num projeto desse? Vai. Igual eu aprendi no Japão, que toda empresa tem que colocar o slogan de menor número de acidentes de trabalho. Então se eu diminuir o número de acidentes de trabalho, é melhor para o empregador. É melhor para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Haja vista que o Vasco sofre de processos com alguns atletas com lesões. Entendeu? Então o que nós fizemos? Vamos correr mais riscos, mais integrados, conscientes de um melhor treinamento, para que a gente possa ganhar na frente alguma coisa em troca. Quando a gente chegou a essa conclusão, bem profissional, nós fomos a Libertadores. O que adianta ficar em menor número de lesões e quase cair para a segunda divisão? Num ano caiu, no outro ano quase não subiu. E no outro ano teve muita lesão, mas foi para Libertadores. Agora, a gente também tem que contextualizar, porque, por exemplo, o time de 14 era o de 16, que o Joel Santana pegou no meio lá, o Ai Jesus quase não sobe. O time era muito ruim, também tem isso, acho que tem a ver isso. O time de 17 a gente olha, era um timezinho melhor também. Porque eu também acho o seguinte, Alex, não adianta. Acho que a coisa trabalha junto, a parte técnica e a parte... Tudo trabalha junto. Sim, e a parte emocional, médica. Física. Exato. Porque não adianta também, exemplo, ter um time fraquíssimo e esticar os caras, poupar pouco e achar que só por isso... Não é assim, exatamente. Entendeu? Então, tem que ter análises. Isso. Aí vai ter análise. Porque, por exemplo, o time do Vasco melhorou muito em 15, mas quando a vaca já tinha ido pro Braz, chegou Nenê, chegou Andrezinho, chegou Diguinho, chegou Júlio César. Se aquele time tá o campeonato inteiro, tanto que o aproveitamento do Vasco foi de Libertadores, com aquela galera depois... Com o Jorginho. O Jorginho ainda tomou umas porradas, ele tomou um 6x0 do Inter, deu um up depois daquele 1x0, gol do Leandrão, contra a Ponte Preta lá no... Eu esqueci o nome do estádio deles agora. Esqueci o nome também. O Brinco de Ouro é Guarani. Eu só sei o nome de São Januário. Boa. Enfim, então o Vasco, inclusive, vou gravar uma entrevista com o Andrezinho sexta-feira que vem. Top. Moleque bom. Esforçado, dedicado, disciplinado. Era daquele time. Nos ajudou muito. Então não acho que tem que correlacionar uma coisa com a outra. Não, certeza. Claro que pra você ganhar título, você tem que ter jogador bom. O gol é caro. Sim. Eu sempre digo, o gol é caro. Quer ganhar título? Pode ver, todos os times que ganham. Tem o 9. Bom, você me deu um bom gancho, que eu comecei a lembrar do time 17, tinha Paulinho começando, tinha Anderson Martins, tinha Nenê, meio claudicando ali com o Vital, tinha o Evander começando bem, tinha o Luiz Fabiano, eu quero chegar no Luiz Fabiano, tinha o Rodrigo, que teve uma briga, depois saiu, acho que ainda estava naquele time. Teve uma briga, depois saiu. Depois saiu no meio do campeonato. Enfim, o Luiz Fabiano chegou muita pompa, aeroporto lotado, era um... Baita de um jogador, né? Baita de um jogador, diga-se de passagem. Quando esteve em campo, deu resultado, porque se você pegar número de partidas e número de gols, o Luiz entregou, porém quase não jogava. E agora vindo da parte médica. Qual era o problema do Luiz Fabiano? Por que o Luiz Fabiano não aconteceu no Vasco? Primeiro, e não acontece, né? Também não foi só no Vasco. Exatamente. Primeiro que ele tinha um problema crônico, né, de joelho, que era a cartilagem. Cartilagem não tem cura. Então, infelizmente, nós tentamos de tudo, e até eles brincavam comigo, ele mesmo brincava comigo, se nem o Capres me cura, eu não vou conseguir jogar. E infelizmente nós tentamos de tudo, mas infelizmente... Não era má vontade, ele se dedicava muito. Ele ia pra casa dele, trabalhava à tarde, à noite, mas chegou um momento que fica desgastado, né? E o cara com 1 milhão na conta, o cara não pensa 2 vezes em parar com a família, ficar com a família. Mas ele se dedicou muito e nós tentamos de tudo, porque sabia que é um ouro em pó. Ele ia ajudar o Vasco, era o 9 que a gente precisava para ajudar o Vasco. Mas infelizmente, problema de cartilagem ainda não tem cura. Tu acha que isso não podia ter sido... eu sei que isso aí já é parte do departamento de futebol. De repente não poderia ser reprovado no exame médico? Bom, eu vou ser muito franco com você. Primeira vez que estou falando, e provavelmente até algumas pessoas ligadas à política anterior vai me contestar bastante. Eu acho o seguinte, cara. Muitas vezes eu subi para falar com os gerentes, seja ele Anderson Barros, Isaías Tinoco, Euriquinho,
Todos eles, eu subia para conversar, a gente tinha um debate científico muito interessante, todos excelentes O profissionais. Eurico Miranda era fisioterapeuta, não era? O Eurico era, o pai era, da primeira turma no Brasil. E aí eu falava, e aí muitas vezes o meu poder de voto não era Minerva. Não. Né? Então eu costumo contextualizar uma lei chamada Lei de Extra. É a disponibilidade do atleta nos últimos 10 anos. Ele tem que ter um número de jogos por ano nesses últimos 10 anos, fazer uma média, e aí você vai saber. Porque hoje até a Europa, para contratar, eles têm estudos científicos para poder bater o martelo e dizer, vou contratar. Existem pessoas locais, por exemplo, lá no Manchester United tem o Sandro Orlandelli, um baita de um profissional, ele monitora os atletas e pega todos os dados e entrega, e depois eles vão estudar a parte científica do atleta. Existem dados por inteligência artificial que você descobre se o cara pode ou não pode ajudar o teu time, se tem enquadramento aquele time ou não. Por isso o time tem que ter filosofia, tem que ter DNA. Como não tinha DNA, era sempre essa reação, ter que ir lá, e aí chega um momento assim, olha, tá achando que tá mandando muito, não vai mais fazer, não vai mais falar. Acabou, agora nós vamos contratar o fulano, porque precisava também. Eu entendia que não tinha outra opção, era aquela opção. Se desse certo, o presidente ia virar rei, porque nós íamos alcançar objetivos maiores, porque é um baita do jogador. Sim, sim. Né? Seleção brasileira. Seleção brasileira, e enfim, nós tentamos, mas nós não conseguimos, infelizmente. Agora, se você quiser responder ou não, o departamento de médico hoje dos clubes, você acredita piamente que eles têm autonomia de brecar uma... Se depende seja o Vasco ou qualquer um, tá? Não tem autonomia. Não tem autonomia. Isso é história, porque muitas das vezes a gente vê assim, o jogador fulano de tal fechou salário, tudo. Blá, blá, blá. Foi barrado nos exames médicos. Blá, blá, blá. Então os médicos não têm essa autonomia de falar, não contrata que o cara tem problema. Ninguém, não é pessoalmente não é profissionalmente não. E de novo, não tô falando do Vasco, eu tô falando em geral. É cultural do futebol brasileiro. E o futebol brasileiro corre sério risco de não ganhar uma Copa do Mundo nos próximos 30 anos. Por isso? Porque somos decadentes. Somos os melhores e maiores profissionais do mundo, requisitados no mundo inteiro, respeitados no mundo inteiro. Eu fui a Boston, fiquei dentro de uma sala de cirurgia com um médico que é o traumatortopedista, chefe da cadeira de traumatortopedia de Harvard. Me respeita no grau máximo, mas fala do país com relação ao esporte como se fosse a maior decadência do mundo. Nós somos decadentes. Se não melhorar, se não aprimorar, se não mudar os organogramas, se não mudar os fluxogramas, se não mudar as formas de gerir, nós tendemos a grandes problemas. E como o Vascaíno agora, para a parte de futebol um pouco, para a gente fechar a entrevista da gente, como é que tu enxerga hoje o Vasco e qual o futuro que tu enxerga para o Vasco? A primeira coisa que eu enxergo hoje é que tomara que todas as coisas dentro das 4 linhas deem certo. Eu temo que a torcida interfira, eu sofri isso dentro do Vasco. Eu peço à torcida muito carinho para olhar para isso, menos paixão com relação a isso. Mais razão, porque senão interfere lá dentro, o jogador sente, o dirigente sente, o presidente sente, e aí pode tomar decisões contrárias à necessidade, porque está apaixonado também, está envolvido com essa emoção. E às vezes até para dar satisfação. Até para dar satisfação, e aí prejudica. Então peço ao torcedor, calma, vamos pensar no Vasco. Cara, não faz sentido nenhum tu ficar brigando por causa de política e na hora que o que a gente mais quer é ir pra arquibancada e se abraçar num gol, cara. É a coisa, né, ir pra calçada, sentar aí no bar, sentar, bater papo, falar sobre o Vasco, falar sobre o gol que perdeu. Senão nada disso tem sentido. Pô, outro dia eu tava num bar, os caras, porque a política, caralho, mano, isso é muito chato, velho. Pô, eu quero saber de política mais não, velho. Pô, deixa essa porra pra lá, vamos falar do Thales Magno. Deixa a política pra política. Deixa pra eles lá se virarem nisso. Acaba que às vezes eu também me envolvo, porque tu fica nervoso, porque quer uma melhora imediata. Nada no Vasco será melhorado imediatamente. Isso depende de tempo, de calma, de organização. Precisa. Não, o tamanho da dívida do Vasco hoje é igual eu falo às vezes, pelo amor de Deus, pela 50ª, milésima, 70ª vez. Minha função aqui é ser totalmente imparcial. Agora, pode assumir amanhã o Levin, pode assumir amanhã o Júlio, pode assumir amanhã o Fred. Qualquer um desses que sentar no Vasco amanhã, ou 2021, depois da eleição ali em novembro, se não chegar com um aporte financeiro aí de 300 milhões ali, pelo menos 200, que o campeão diz que a dívida do Vasco que bate a porta ali de curto prazo é 200 milhões. 200 milhões resolve. Então, se não chegar com essa grana, não adianta, cara, que vai botar qualquer presidente lá, ele pode melhorar, gerir melhor o clube, gerir melhor os recursos e trazer mais recursos pro Vasco. Sim.
Mas resolver no estalar do dedo não vai, cara, não tem como. Não vai. E hoje, pelo que você vê de mercado, você é um cara muito rodado, trabalhou no Japão, trabalhou no Estoril também, Estoril, Portugal, né? É. Então, Europa, Ásia, Brasil, acho que nunca trabalhou na África, né? Ou trabalhou na Trabalhei na seleção de Camarões. Então, tirando a Oceania, então você já trabalhou em todos os continentes. Você olha hoje pra fora, olha pro Brasil e olha pro Vasco. Hoje, como é que você enxerga o Vasco nível mundo? O Vasco tá muito, muito aquém do que se faz hoje no mundo. Tá muito aquém. O Vasco é a maior marca. Quem tem mais tradição? O Vasco é um clube centenário, com respeito. Então, a história que o Vasco tem, ninguém tem. Ninguém tem. É abrir porta pra nego, brigar com... Samuel Eto'o, na seleção de Camarões, quando ele estava lá como gestor, conversei com ele, conhece muito da história do Vasco da Gama. Clarence Seedorf jogou no Botafogo, fala do Vasco da Gama. Cliver fala do Vasco da Gama. Todos eles falam do Vasco da Gama. O Vasco da Gama é conhecido. Agora, falta a gente ter esse pouquinho de discernimento, a gente ter a sorte de um cara entrar iluminado, que não precise do Vasco. Porque se precisar do Vasco, eu não entendo um cara que vai ficar 3 anos no governo do Vasco, na governança do Vasco, e o cara vai vir de quê? E desculpa, ninguém resolve o problema do Vasco em 3 anos. Mas tudo bem. Se ele entrar, eu tenho que contar com isso agora. Eu sou torcedor também, sou um pouco apaixonado. Eu tenho que contar que alguém tenha uma solução mínima, não que toda, mas mínima a curto prazo. Lógico, todo não, mas eu tenho que solucionar alguma coisa. Então eu tenho que encontrar alguém que tenha... A Coca-Cola, por exemplo, que andou com sérios problemas, tinha trocado o setor de marketing da Coca-Cola, tirou os caminhões que entregavam de botequim em botequim, aí o cara entrou com uma ideia de telemarketing, perdeu 1/3 das vendas para Pepsi, trocou o presidente e botou outro para resolver o problema a curto prazo. Resolveu o problema de novo. Tu tá entendendo o que eu tô falando? A Coca-Cola não vai esperar 3 anos. O Vasco também não pode esperar. E eu quero ver logo o meu time dentro de campo. Eu não quero ver o André Iniesta no campo, sinceramente. Eu quero ver o meu time, eu queria ver o Andrei funcionar. Se não vai funcionar, eu quero ver o Thales funcionar. Eu quero ver meu time funcionando. Quem era o Bruno Henrique há 3 anos atrás? Quem era o Michael há 3 anos atrás? Quem era o Rodrigo Caio há 2 anos atrás? Pensa nisso. Pô, será que não tem ninguém preparado para dar uma olhada no Penapolense, para dar uma olhada lá na Várzea de São Paulo? Uma solução a gente tem que achar. Alguém iluminado para fazer alguma coisa diferente pelo Vasco. É isso que eu acho. Mas não adianta eu ficar criticando, atacando. Isso só é motivo político. E eu não vivo de política. Agora eu tenho meu voto. Eu sou eleitor estatutário. Eu tenho meu voto. Eu vou votar pensando que essa pessoa vai trazer o mínimo da solução a curto prazo. Esses 200 milhões, sentar com a Nestlé, sentar com a Goodyear, sentar com a Volkswagen, sentar com alguém, pelo amor de Deus. O Borussia Dortmund tem um Volkswagen grandão, não sei se é o Borussia, não sei se é o Werder Bremen. Entendeu? Era o Wolfsburg. Então, e o que acontece? O Grafite jogou lá na época. Isso, então, alguém tem que trazer alguma solução, porque o Vasco é a marca vendável. Isso é indiscutível. Mas enquanto houver essa divisão política, com certeza ninguém vai querer entrar. É o que eu penso. Porque o que eu ouço, até pra gente finalizar já, o que eu escuto, melhor dizendo, da questão do Tamim Bin Hamad lá, que ele só teria coragem de vir fazer qualquer coisa pelo Vasco o dia que o Vasco virasse clube empresa. Mas tu acredita que se chegar um político que eles enxerguem como sério, que a cara do Vasco mudou, o clube tá organizado, mesmo não virando clube empresa... O que encanta é projeto. Entendeu? Tudo que você vai fazer na tua vida é projeto. O que tenho certeza que o cara mudou, o cara lá, o Sandro Leite da Brahma, da Ambev, mudou de ideia de adesivar o clube, fazer propaganda para cada jogo que saía na televisão, era muito mais, né? Foi o projeto. Quando a gente desenhou o projeto do CAPES, ele foi lá e falou, pô, eu vou apostar nesse projeto. Então tudo é projeto. O projeto gera um processo. O que é processo? Leva tempo. O projeto está pronto? Hoje tem gente aí com o projeto na mão, a gente está falando nome de político. Está com o projeto na mão. Eu vi com os meus próprios olhos em Abu Dhabi pessoas se levantarem e aplaudir. Isso é um projeto. Falando de Vasco. Falando de Vasco. Isso é um projeto. Ninguém levantou ali e falou, vou te dar 1 bi. Não é assim. Agora tem um processo. Qual é o processo? De convencimento. Quem são os investidores? Quem são os financiadores desses investidores?
Quem é que vai bancar um bi e quanto é que eu vou retirar de um bi de dentro do clube, de forma honesta, de forma sem prejudicar o crescimento do clube. Tu tá falando de valor, nesse valor de maneira hipotética ou foi discutido esse valor mesmo? Não, valor hipotético. Faz conta que eu não sei. Eu já sei quem é, já porque eu acompanho política de Vasco. É isso que eu tô te falando. Não, sim. Se vai dar certo. Além do que, ele não faz questão de esconder, tá nas mídias sociais dele. Mas fala o português claro, até porque tá na mídia social dele lá, quem quiser entrar lá pode ver, tá falando do Levenciano. Se vai fazer, se vai virar, mas é um projeto. Outros 500, sim, tem um projeto. Inclusive o Levenciano vai vir aqui no canal agora em fevereiro. Como o Fred Lopes vai estar aqui no canal semana que vem. Até o momento, eu sou eleitor do Fred. Quer dizer, então, eu não vou atacar um cara que tem um projeto só porque eu tenho um convencimento de que vou votar no Fred. Senão eu sou anti-Vasco. Aí, tá vendo? É isso que eu discuto e falo com vocês. Ele acabou de dizer aqui publicamente. E o fato dele olhar... Gente, pelo amor de Deus, vamos ser racional. O fato de repente ele olhar para 4 candidatos e falar, pô, vou votar nesse aqui, não quer dizer que ele não gosta desse, daquele, do outro, que esse aqui não presta. É discussão de projeto. Como você acabou de falar, o outro, no caso é o Leme, tá vindo fazer um projeto bacana, por que não, até mesmo, dependendo do grau de convencimento, até você chegar e, pô, cara, já que vota no projeto e não na pessoa, a pessoa conta também, porque tem que ter credibilidade, óbvio. Mas não, cara, eu sou Vasco. Então, por que não, de repente, até votar no Pedro ou no Joaquim, ou se o Campelo chegar com um projeto desse, que a gente está discutindo que não é pessoas, estamos discutindo projeto. Se for o Júlio também, amém, qualquer um. Porque eu acho que você, torcedor, tem que começar a pensar assim, olhar projeto, olhar o Vasco, não olhar pessoa. Porque às vezes o cara, não, eu sou... Porque tem gente que é. O cara é euriquista mesmo, ele mata e morre pelo Eurico, quem fala contra o Eurico é inimigo dele. Ou quem fala mal de algum problema do Leven, do Campelo, de qualquer um. A gente tem que parar com isso, além do que, a gente tem que sempre estar com os olhos abertos para poder ver. Porque às vezes eu acho que o Alex é um cara sensacional, mas daqui a pouco o Alex faz uma puta de uma cagada ali na frente. E se eu também tiver com o olho fechado também não quiser, porque o pior cego não é aquele que não quer ver. Exatamente. Então a gente também tem que ter essa maturidade. Opa, peraí, a vida muda de minuto em minuto. Lógico. Entendeu? Essa análise é feita diariamente. A eleição é só lá no final, né? E eu temo que essa eleição, até o final, prejudique o time em campo. Porque é insuportável saber que o Vasco corre o risco de cair para a segunda de novo. Pra gente fechar esse bate-papo, tu tem compromisso também. Como é que você vê esse ano de 2020 do Vasco passando também pela política? Eu torço só. O que eu posso fazer é torcer, né, cara? É torcer para que esse cenário mude, que a consciência dos principais políticos tende a pensar para o Clube de Regatas Vasco da Gama, principalmente para o time em campo, que é o carro-chefe. Não adianta ganhar no Remo, não adianta ganhar no Salão, não adianta ganhar no Sub-20, não adianta ganhar nada. Tem que ganhar no campo para o time profissional. Esse é o carro-chefe do Clube de Regatas Vasco da Gama, para atrair patrocinador, para atrair pessoas importantes para dentro do clube. Agora, eu torço para que os grandes protagonistas esse ano da política pensem dessa maneira, tentem fazer discursos, debates entre eles. Por que não? Por que eles próprios não façam um congresso Vasco da Gama? Eu já propus isso para alguns. Faz aí, aluga o Rio Centro entre eles e chame a torcida para assistir. O meu projeto é esse, a minha proposta é essa. Tira a atenção de dentro do Vasco, sai da arquibancada. A gente sabe claramente que tem político que leva torcedor para dentro da arquibancada para xingar jogador, para atrair problema. Como vocês, sucesso no caos. Não sei quem, não sei se eu estou falando uma grande bobagem, eu estou pedindo para não fazer. Entendeu? Porque eu estava lá dentro, eu sei como isso prejudica o trabalho. A gente sabe como o estado emocional de cada jogador fica. Uns conseguem reagir melhor, outros não. Se a política interferir diretamente no dia a dia do Clube de Regatas Vasco da Gama, nós teremos um ano tenebroso. Porque, como você mesmo disse, são jovens, não passaram por essa experiência antes. Então a liderança tem o Castan, que é um cara, do caramba, um baita de um jogador. Sou fã e tô doido pra trazer ele no canal. Tomara. Baita de um jogador, assisto de longe, vejo. Pena que eu não tive a oportunidade de trabalhar com um cara desse. Líder, mais ou menos igual ao Rodrigo, só que bem mais centrado, inclusive. Acho que ele vai ter que corrigir isso lá dentro para evitar problemas. Não, ele deu uma baita de uma coletiva hoje. Pois é. Tu viu a coletiva dele de hoje? Não vi. Baita. Tanto é que fizeram a pergunta, como é que você vê, né, alguns zombanos, o ano do Vasco. Falei, irmão, isso aí nunca mudou. Quanto a salário, ele até falou que isso também não ia mudar, faz parte da liderança dele, do grupo. E isso não afeta, não abala em nada, porque eles estão fechados.
E ele inclusive disse sobre a questão de salário, ele falou que isso já foi conversado internamente, o problema é muito mais de fora pra dentro que de dentro pra fora. Isso aí. Tá vendo? É o que eu tô falando Você aqui. acabou de falar do Castanho, deu uma entrevista hoje. O líder vai fazer isso. Líder positivo. Ele vai acabar tirando essa atenção dos meninos, assumindo responsabilidade até que não são dele, pra ele poder levar os meninos bem, porque ele vai precisar do talento desses moleques, entendeu? Moleques sensacionais, são moleques de Europa. O Thales é Europa, Marrone é Europa. Aliás, eu gosto muito do Marrone é muito agudo, jogador rápido, passada larga. Vai amadurecer algumas coisas, mas imagina amadurecer nesse caos. Ajuda muito a amadurecer, ter um time bacana, né? O moleque não tem que entrar como solução, tem que entrar como complemento. É isso aí. Então é isso, rapaziada. O bate-papo foi muito bacana aqui. Uma honra receber esse monstro sagrado aqui da parte da medicina do esporte. E arrisco a dizer, cara, que acho que no meio do esporte, principalmente no futebol brasileiro, acho que ninguém nunca chegou tão longe quanto você. E vejo você para longos anos à frente aí, num futuro muito brilhante. Quem sabe um dia até fazendo alguma outra coisa bacana pro clube, voltando talvez até como um gestor, por que não? E acho também que nós vascaínos que eu digo agora é o torcedor. A gente tem que fazer mais o nosso papel. Porque tem muita gente que eu vejo... Eu vou te dar um dado aqui, tá? O Vasco hoje caiu até porque uma galera não renovou. Tem gente achando que foi desassociação, não foi. Muita gente não renovou o plano de sócio da virada de dezembro para janeiro. Eu acho que muito mais do que reclamar, a gente tem que fazer pelo clube. Eu conversando com o Fred Lopes fala que é vascaíno doente, ele falou eu falei, Diego, cara, eu não me envolvo com política de maneira nenhuma, eu passo longe. Eu me propus a ser o seguinte, um elo entre a arquibancada e o clube. Porque hoje eu consigo conversar com as pessoas no Vasco, então eu me proponho a fazer isso. De alguma maneira fazer que o torcedor seja ouvido dentro do clube. Inclusive propus uma reunião com o Campelo, juntar os influenciadores digitais, a gente trabalhar junto, o marketing do Vasco com a gente. Não tem nada a ver o Campelo, a gestão dele, não. O marketing do Vasco juntar com a gente. Porque a gente faz marketing gratuito pro Vasco todo dia. Então não tem o porquê da gente não trabalhar até de graça pro clube. Mas enfim, eu acho que você, torcedor, um recado que eu queria deixar pra você, o Fred falou que entrou pra política porque ele falou como o vascaíno era o que ele melhor podia dar. Eu acho que eu tenho condição de via política, ajudar o meu clube. E você aí, que de repente é de outro estado, ou é do Rio de Janeiro e não tem condição, se julga que não tem condição de se envolver com política, ou de repente ser um patrocinador do clube lá, bancar e tal, faça o que você pode fazer. E o que você pode fazer pelo Vasco? Se associar, convidar um amigo, comprar produto oficial do Vasco, ir a São Januário, falar do Vasco, fazer o teu filho, o teu neto, o teu sobrinho e divulgar coisas boas, como ele acabou de citar, lá do Catar, conversa um pouco mais para trás, de que isso é olhado pelas mídias, pelas marcas, como é que é o engajamento, porque o engajamento ele pode ser muito grande, mas negativo. Tem muita gente falando de Vasco, mas para bater. Ou pode ter ninguém quer botar a marca ali. Ou muita gente falando, como foi a associação em massa, falando do Vasco, mas falando bem. Então vamos sim falar bem do Vasco, procurar. O Aquiles do Fala Vascaíno bate muito nessa tecla. Não é um cara que só fala disso e toma muita porrada porque tem um monte de merda, tu não fala. É uma bandeira bacana, ele não quer se envolver com política, ele fala com todo mundo assim como eu e prefere propagar as coisas boas. Eu costumo dizer que política é pra político. Cabe a nós julgarmos os melhores e na hora de votar correto. É isso aí. Inclusive acho que uma grande maneira, infelizmente a gente sabe que não há interesse, mas eu acho que uma outra maneira que você podia usar para alavancar seu plano de sócio, o torcedor ia ter muito mais vontade e anseio, principalmente quem é fora do Rio de Janeiro, era você abrir para uma determinada categoria X de sócio torcedor, acho que não pode ser todo mundo, o direito a voto. Eu acho que seria uma baita de uma questão mas separa por preço, né? Estratifica por qualidade de plano. O plano hoje do Vasco que é mais caro, que é o de 69, ele que tem 100% de desconto. Por que esse cara não poderia votar? Bota ali carência de um ano, para não evitar mensalão, etc. Um ano e meio, não sei. E dar direito a voto, eu acho que seria muito mais vantagem. Muita gente ia querer virar sócio para poder votar. Então é isso. Deixa suas considerações finais aí, Alex, pra gente fechar aqui. Foi uma honra ter você aqui no canal. É toda minha, é sempre bom falar. Eu tô sempre disponível, tô sempre aberto. Acho que até me exponho demais, mas eu gosto mesmo e faço isso de coração aberto. Precisando, tamo junto. O pessoal aí conhece meu Instagram, também sempre respondo os vascaínos lá no meu Instagram, beleza? @AlexEvangelista55, minha propaganda. Claro, vou deixar aqui na descrição aqui o Instagram da Alex. Eu tô junto, pode dizer que eu tô junto. Eu quero produzir para somar. Se for para não somar nada, eu retiro o time de campo. Alex,
Foi uma honra, irmão. Muito obrigado mesmo. É um irmão que eu tô construindo devagarzinho. Eu acho até interessante, cara. O Alex é um cara de uma simplicidade assim, absurda. Tu tá na casa do cara aqui, tá ali o Curry, tá o Neymar aqui, uma casa muito bacana. Eu, um Zé Ruela, comecei a trabalhar outro dia. E, pô, o cara me recebe na casa dele, assim que eu liguei pra ele, contei meu projeto, contei a minha ideia, a gente até falou muito de Vasco, tem um projeto de torcedor pra torcedor, que a gente tá em off aí, a gente vai ver se consegue fazer alguma coisa. E, cara, hoje é muito difícil, não é qualquer pessoa que, pô, pera aí, quem é esse estranho me ligando aqui? O cara deixa tu falar, às vezes, 10 palavras, já identifica mais ou menos quem bate na tua cara. Então, pô, tô ocupado aqui agora, vou desligar e tal, que nem eu acho nem que tá errado, não, a gente não é obrigado a dar atenção pra qualquer um. Mas, assim, é um cara acessível, um cara de uma carreira monstruosa, mas é um cara simples. Uma coisa eu aprendi, cara, com o Luiz Penido, e teve um vídeo meu que viralizou no Brasil, depois daquele vídeo do Bruno Henrique, da entrevista do Bruno Henrique do Flamengo tá em outro patamar. Chegou a ver esse meu vídeo, viralizou no Brasil, que eu falei, cara, quem é grande sabe que é grande. Roberto Dinamite, Zico, o Penido, eu aprendi, cara, o Penido pra mim é o maior narrador do Brasil, do rádio, né? O José Carlos Araújo também, já tá mais pra final de carreira. Cara, quem conhece, quem já teve a oportunidade de sentar numa mesa com o Penido, trocar uma ideia, o Penido é de uma humildade. Quem conhece o Zico, ainda não tive a oportunidade, é ídolo do Flamengo, mas é um ser humano como qualquer outro. E eu admiro a pessoa. Zico, tenho muita vontade de conhecê-lo. Cara, todo mundo me fala a mesma coisa do Zico. O Zico é o tipo da pessoa, tu tá aqui, ele te viu do outro lado da rua, ele atravessa, vem falar contigo. As pessoas ficam até constrangidas. Calma aí, Zico, pera, tá errado, cara, eu que tenho que ir aí. É isso mesmo. Então quem é grande, rapaziada, sabe quem é grande. Normalmente marrento, que a rota pro alto é quem não vale a pena. Alex, mais uma vez, muito obrigado, cara. Foi um prazerzaço. Então, segue o Alex lá nas mídias digitais dele lá. Vou deixar o Instagram dele aqui embaixo. E, independente de ser vascaíno ou não, provou pra todo mundo aqui que, primeiro, é um cara extremamente inteligente. A carreira dele diz por si só. É um baita de um profissional. Só não trabalha no Flamengo, né, Alex? Então é isso, rapaziada. 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. E a qualquer momento o Dieguinho volta. Vasco, tamo junto.